Olá, tudo bem? Você está tranquilo? Vamos a mais uma aula, mas para isso vamos começar com a nossa mensagem, ok? A fim de que nos fortaleçamos para os desafios deste dia. Olha só que lindo! Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Salmos 51, 10. Como esse Deus é maravilhoso, não é? Ele coloca em nós o desejo de continuar lutando, de sermos firmes. Então, que você busque esse Deus maravilhoso, que ele também vai cuidar de você e vai cuidar da professora também. Linda mensagem. Marque aí na sua Bíblia, ok? Para que você não perca essa mensagem maravilhosa. E agora, vamos resolver alguns exercícios a fim de compartilhar o seu conhecimento. Tudo bem? Vamos fazer uma revisãozinha, então. Vamos ao primeiro texto, que é um trecho que foi publicado na revista Isto É, em 2017. Eles podem ser contados nos dedos. E mesmo pouco numerosos, estão promovendo um dos maiores avanços científicos dos últimos tempos. Pode se chamar de criadores de cérebros. Trata-se de um grupo seleto de cientistas que estão construindo tecidos cerebrais vivos ou minicérebros, por meio dos quais o mundo começa a conhecer melhor o desenvolvimento neuronal. Os processos que estão na origem de doenças como o autismo, a esquizofrenia e a zika, e a resposta do organismo a novas drogas contra enfermidades neurológicas. Os minicérebros já se configuram como um recurso que divide a história das pesquisas cerebrais entre antes e depois deles. Interessantes essas pesquisas, né? Agora vamos ver. Sobre o texto, são feitas as seguintes afirmativas. Você percebe que eu tenho um exercício, uma questão de compreensão, ok? Então, vamos ver essas afirmativas ali relacionadas ao texto. Qual daquelas você irá marcar? Qual alternativa? Então, vamos ver primeiro. O pronome eles, como a primeira e a última palavra do texto, exerce função anafórica e catafórica, respectivamente, remetendo ao mesmo referente. Eles podem ser contados nos dedos, e mesmo poucos numerosos são provendo os maiores avanços científicos dos últimos tempos. Quem são? Trata-se de um grupo seleto de cientistas. Então, quem são eles? Os cientistas. Ou eles está iniciando, o cientista está depois. Então, a ordem seria o quê? Exerceria uma função catafórica. Então, descarte a primeira, que a primeira fala que seria anafórica. Tudo bem? Tudo bem. Bom, eu espero que você esteja lembrando que nós precisamos sempre destacar, né, as palavras-chave para poder entender. Quando fala sobre o texto, significa que o quê? É uma questão de compreensão. Aí ele diz para você que o pronome eles, na primeira, na última palavra do texto, na última palavra do texto é deles. E a primeira palavra é eles. Eles quem? Os cientistas, um grupo seleto de cientistas. Aqui está, então, a referência do eles e deles. E aí, está dizendo o seguinte, a primeira e a última exerce função anafórica e catafórica, respectivamente. Só que o segundo deles é a preposição de mais eles, né? Agora, esse eles está sendo explicado depois. Não seria sentido catafórico, não anafórico primeiro. Por isso que nós marcamos a número 1. Agora vamos a 2. Foram cometidos 2 erros gramaticais, um de ortografia e outro de regência. Então, você percebeu que aqui nós temos o conteúdo de regência. Aí, quero que você lembre regência verbal e regência nominal. Regência verbal, então, eu tenho o objeto, tem que concordar, então, com o verbo, certo? O verbo de ação. E regência nominal, então, tem que haver uma concordância com o nome, que seja o substantivo ou os adjetivos, certo? E a 3, o trabalho de cientistas é ainda incipiente no mundo. Está certo? Certo. Então, você iria marcar o quê? A letra C, onde estão a 2 e a 3, estão apenas essas estão corretas. Tudo bem? Agora, vamos à questão 2. Questão 2, novamente, um conteúdo de regência, e a regência você tem que observar o verbo e ver, então, o objeto. Se ele for direto, não vai com preposição, não aparece com preposição. Se for indireto, precisa da preposição. E lembre-se que regência tem a ver com sentido, não com predicação verbal. Ok?
Quanto à regência, então você já sabe qual é o conteúdo. O verbo preferir, ó, agora já especificou, possui um uso bitransitivo. O que significa isso? Que ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. A alternativa em que esse uso está correto é: hoje em dia, com frequência, ele prefere filmes do que. Quem prefere, prefere algo a alguma coisa, não é do que. Então, você já não iria marcar essa letra A, porque eu tenho a preposição, ó, B aqui. Surpreendentemente, ela preferiu café com leite a chá preto, ó. Quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Letra C. Eles desde sempre preferiram mais futebol inglês ao americano. Pode ser mais futebol inglês ao americano? Cuidado aí. Elas preferiram naquela estação mais praia do que. Está comparando praia e montanha? Ó, o do que está comparando? E preferir é comparação ou é escolha? É escolha, professora. Muito bem, então você marcaria a letra B, ok? Parabéns. Outra questão que revisou com você, regentes, que será um conteúdo, né, que você irá resolver atividades depois. Vamos à questão 3. Na questão 3, você tem agora textos para responder essa questão abaixo, o texto 1 e o texto 2. Aí você vê aqui que é um trabalhador daqueles que, né, colocam os outdoors, colam os outdoors, está colando aqui, e um que está colando diz o seguinte: início imediato, precisa de pessoas com perfil artístico apurado e com facilidade de se expressar por meio de cores e tintas. E agora o texto 2 diz: contrate-se para início imediato pessoas com um perfil empreendedor para entregar equipe que visa erguer uma grande empresa, participe do início de um sonho, entre em contato e tal. Então, aqui você percebe que eles precisam de pessoas com apurado perfil artístico. E olha só o que ele está fazendo. Ah, professora, não é que se cola, esse aqui é o que é daqueles pichadores. Será que é pichadores ou será que é grafiteiro? Boa. E esse aqui eu tenho alguém construindo, ó, um construtor, que pode ser um pedreiro, certo? Então, analise as afirmativas abaixo. Há um desvio da concordância na seguinte passagem do texto: precisa-se de pessoas com perfil artístico. Tá certo? Tá errado. Tá certo, então não tem um desvio. Então, aqui diz que há um desvio. Então, você, quando pede para marcar que é um desvio, você precisa achar, e não tem. Quem precisa, precisa de algo. Então, é verbo, é sujeito indeterminado. Certo? Então, tá tudo tranquilo, professora. Agora vamos ver a 2. A fim de respeitar a norma padrão, o anúncio do texto 2 deveria ser escrito de forma: contratam-se pessoas com perfil empreendedor. Certo? Essa aqui é interessante. Essa aqui, até agora, está tudo certo com ela. Agora vamos a 3. No que se refere à regência e substituição de comparecer no Centro Polo Plus, o texto 1, por comparecer ao Centro Polo Plus, aceitaria um desvio. Quem comparece, comparece em algum lugar. Certo? Então, estaria errado aqui? Sim. Comparece aonde? Ao centro, e não no centro. Aqui estaria equivocado, ó. No centro. O correto seria comparecer ao centro. Certo? E aí diz que acarretaria, no segundo exemplo, acarretaria um desvio. E acarreta um desvio? Não. O segundo estaria adequado. Então, o que você marcaria? Marcaria a letra... Vamos arrumar aqui. Marcaria a letra E, prof. Apenas a afirmativa 2 é verdadeira. Parabéns, é isso aí. Vamos agora à questão 4. Diz o seguinte. Agora, outro conteúdo que também você vai trabalhar na sua revisão. A colocação pronominal e a posição que os pronomes pessoais oblíquos ocupam na frase em relação ao verbo a que se refere são pronomes oblíquos átomos. Então, me, te, se, o, os, a e as, lhe, lhes, nos e vos. Esses pronomes podem assumir 3 posições de oração em relação ao verbo.
Próclise, quando o pronome é colocado antes do verbo, devido às partículas atrativas, como o pronome relativo. Ênclise, quando o pronome é colocado depois do verbo, que acontece quando este estiver no imperativo. Olha que interessante aqui. Então, vamos relembrar. Próclise, quando o pronome é colocado antes do verbo, devido às partículas atrativas, o que, por exemplo, o nome relativo puxa a próclise. E a ênclise, quando o pronome relativo, né, ele é colocado depois do verbo. Então, está relembrando aqui, se você não lembra esse conteúdo de colocação pronominal. O que acontece quando estiver no imperativo? Quando estiver no imperativo, então, afirmativo ou infinitivo pessoal, nós teremos, então, agora, a ênclise, mas regida a preposição a. Ou quando o verbo estiver no gerúndio, certo? Que é uma ação que não sabemos quando vai terminar, porque é uma forma nominal. E mesóclise, então, ela é usada quando o verbo estiver flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Ótimo. Então, aqui só nessa explicaçãozinha, relembrou o conteúdo para você. A mesóclise é um tipo de colocação pronominal raro no uso coloquial da língua portuguesa. Agora, vamos enunciar. No entanto, ainda encontrado em contextos mais formais. Então, a mesóclise eu uso mais mais formais. Como se observa em qual desse? Não lhe negou. Palavra atrativa, puxou o pronome, próclise, não é mesóclise. Faz muito tempo que lhe falei. Pronome relativo, puxa o lhe novamente, não é mesóclise. Nunca o homem se achou em mais apertado lance. Achou-se. O nunca, palavra atrativa, puxou próclise de novo. Referia-se a dona Ernestina ou tê-la-ia encontrado em algum lugar. Olha, achamos a mesóclise aqui, que é quando o pronome está no meio do verbo, né? Acabou de chegar dizendo-lhe que pronome relativo aqui, puxa o lhe para perto, ok? Ótimo, então essa é uma questão de colocação pronominal. Vamos a 5 agora. Assinale a alternativa correta quanto ao acento grave. Agora nós estamos falando do quê? O sinal indicativo da crase. Lembre-se, a crase não é um acento, ela é uma marca, certo? No encontro de uma preposição mais um artigo. Tudo bem? Diante de uma palavra feminina, essa é a regra geral. As nações juntavam-se à Assembleia da ONU para eliminar os problemas de gestão do serviço. As nações, artigo. Não vai. A Secretaria de Saneamento e as conferências da cidade foram criadas com vistas a diminuir. Olha que equívoco aqui, ó. Diante de verbo, nunca se usa sinal indicativo da crase. E agora, vamos a C. Pode-se caminhar alguns passos no sentido de garantir que essa tarefa alinhe-se à participação social. Então, alinhe-se a quê? Para a participação social. Olha, então significa que nós iríamos marcar a letra C, professora. Olha, aparentemente sim. Vamos ver a D? A gestão do serviço deve ser acrescentada uma visão de a gestão do serviço para ela, né? A gestão. Vai? Apenas uma preposição. O marco legal estabelece o quê? Que a apreciação seja apenas um artigo aqui. O serviço tem como foco a garantia. Esse aqui está equivocado. Então, o que nós marcaríamos? Letra B. Parabéns. Opa, letra B. Professora, letra C. 5 letras C, ok? Foi o que nós marcamos. Ótimo. Muito bem, concluímos agora a nossa revisão. Você está mais que apto a fazer a sua reavaliação, ok? Um abracinho, um beijo no seu coração e nos vemos muito em breve. Até a próxima aula.